queria aproveitar a sua última fala. Storytelling de dados. Como uma pessoa de comunicação, isso deve ser algo que você faz com primor, né? Qual a importância disso, Dani, quando a gente está olhando justamente para esse tema que a gente está abordando hoje, né? A história é mais importante que o dado. Acho que isso é que a gente tem que ter clareza aqui. Saber contar uma boa história e ter um bom dado lá dentro, você tem um bom resultado. Trazer um monte de dado solto, sem saber contar a história desse dado. E eu posso te dizer, o pior dado pode ser contado de uma forma linda. Uhum. Tudo é sua capacidade de conseguir contar histórias sobre aquele dado. Acabei de comentar do Churchill, né, ontem. A gente estava falando ontem. O discurso do Churchill falando sobre Londres sendo bombardeado e o povo com moral alta e os alemães não entendendo como é que ele conseguia manter o time com moral alta, porque era uma boa história que ele estava contando. É isso. E para ter boa história, você precisa de algumas coisas. Você precisa de bons personagens, um ápice de uma história, qual é o problema que você tem nessa história, e o que é o caminho, o que são suas propostas. Assim, você não pode chegar numa história, largar lá a história jogada e, tipo, se vira aí e me diga. Jornada do herói, né? É um pouco da jornada do herói, exatamente. E o dado, ele tem que estar dentro da história. Porque não adianta você contar uma história sem dado mais. Mas não adianta levar os dados sem uma história. Porque cada um vai ler o dado da sua forma como interpreta aquele dado. O dado é frio, né? O dado é frio. O que é bom pra você é diferente pra mim. O que é um super problema, eu volto lá e falo assim, tá com X% de turnover. Esse é o padrão do mercado. Aqui na mesa, eu ia estar vendo 1, ela ia estar vendo 6 e você ia estar vendo 4. Exato. O dado é o mesmo. O dado é o mesmo. Então, se eu pudesse dizer, assim, invista em boas estruturações de dados que conectem os dados. Então, para de levar dado solto. Eu tenho X% de performance, eu tenho X%, 10 pessoas são potenciais. X. Se você não souber quantos potenciais você tem versus quantas cadeiras críticas você tem, quantas cadeiras críticas você tem que tem risco de perda do indivíduo. Então, assim, você precisa conectar os dados. Acho que esse é o primeiro ponto. Para conectar, você precisa ter dado. E esse é o desafio. E às vezes você precisa começar com a hora de treinamento. Então, assim, no final do dia, não dá para abrir mão de tudo e falar, não, vamos disruptar o modelo. A história do Nine Box, tá bom, você não quer o Nine Box? Qual é o cobertor de dinheiro que a sua organização tem para meritocracia? Se tiver cobertor curto, tem que ter um jeito de explicar para as pessoas que nem todo mundo vai receber isso. Então, assim, não tem bom ruim, né? É o que cabe dentro daquele movimento. Acho que no fim do dia é aquela. A gente não precisa ser 8 ou 80 dentro desse universo, né? Porque a gente quer deixar isso de lado para fazer aquele outro. Talvez a gente precise fazer um pouco de tudo para chegar naquele resultado. Né? E qual é a história? Qual é a história que você vai contar? Que história cabe nessa cultura? Que história cabe nesse perfil de liderança? E a partir da sua história, quais são os dados que você precisa? Legal.